Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos encerrando mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados. Tomaram conhecimento através dos programas especiais de todo o problema relacionado à PEC 300 e à tentativa solerte, imprópria, antijurídica, inconstitucional, antirregimental do Colégio de Líderes de impor decisões de congelamento de votação de emendas constitucionais à casa. Mas tudo já está muito explicado nos programas editados e levados a seu conhecimento, que eu lhes peço que, se não tiveram oportunidade ainda, assistam e ficarão completamente informados sobre o estado atual no que toca a PEC 300. E essa luta continua. Eu vou lhes falar só no final de algumas medidas que nós estamos recomendando ao Congresso, ao conjunto ou à Assembleia Geral das Associações de Policiais Militares em todo o país. Foi uma semana de escândalos, Começou com o escândalo do Banco Op, né? Divulgado pela revista Veja, pelo jornal Estado de São Paulo, envolvendo um personagem forte do Partido dos Trabalhadores em desvios graves, em desvio de dinheiro de pessoas que acreditaram nessa cooperativa e perderam tudo. Investigação muito dura, uma investigação muito importante do Ministério Público do Estado de São Paulo, que deverá desnudar tudo o que verdadeiramente aconteceu nesse Banco Op. O mais importante nisso tudo é que a pessoa cabeça desse esquema todo, apontado como cabeça, estava escalada, vamos usar a nossa expressão militar, né? Estava escalada para ser o tesoureiro da campanha presidencial da secretária-chefe da Casa Civil. Isso, evidentemente, tem muito peso político, está sendo explorado politicamente pela oposição e propiciando debates muito duros aqui na Câmara dos Deputados. Outro escândalo, agora surge, é o presidente do Banco Central, denunciado pelo Ministério Público Federal por crimes contra a ordem tributária. Isso é extremamente grave. Uma pessoa que ocupa o cargo que ele ocupa, que é um cargo do qual depende a estabilidade monetária, a estabilidade econômica de qualquer país, mas especialmente de um grande país como o Brasil, com uma economia pujante como é a do Brasil, tem de ser uma pessoa absolutamente impoluta quando se sabe que ela foi denunciada pelo Ministério Público Federal. É apenas uma denúncia, não é claro? É claro, nem o processo foi instaurado ainda. Mas o Ministério Público Federal vê nessa pessoa, atribui a essa pessoa, que é o presidente do Banco Central, a prática de crimes contra a ordem tributária. Um presidente do Banco Central acusado de crimes contra a ordem tributária. Isso também está causando rebuliço aqui na Câmara, a tal ponto que um deputado muito combativo da base do governo do PDT, o deputado Paulo Rubens Santiago, foi a plenário, um pouco antes do último discurso que eu proferi na semana, e exigiu a renúncia do presidente do Banco Central. Ele, um deputado da base governista. Vejam a que ponto está. E vem também o governo federal, de repente, dizer que cancelou o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, que estava marcado para o meio do ano, frustrando mais uma vez as expectativas de milhões de estudantes brasileiros, de milhões de famílias brasileiras. Lembrem-se de que o Enem passou a ser, nas universidades federais, praticamente a única porta de acesso. O vestibular das universidades federais, quase todas elas, passou a ser o Enem. Como é que fica a situação desses estudantes, dessas pessoas que tinham expectativas quanto ao sucesso nessa prova de caráter nacional para lhes permitir o ingresso na universidade? Já tinha havido o escândalo do vazamento da prova anterior, o adiamento, os prejuízos e tudo o que aconteceu. E mais essa mostra incompetência séria, severa, no âmbito do Ministério da Educação, e isso deve ser de conhecimento da nação brasileira. Os nossos trabalhos aqui foram bastante intensos, principalmente por causa da guerra pela PEC 300. Atuação no Colégio de Líderes, atuação em plenário, atuação nas comissões ao mesmo tempo, atuação no grupo de trabalho do Ficha Limpa. Foi uma semana muito intensa, a tal ponto que as sessões terminaram muito tarde da noite. A sessão de quarta-feira, por exemplo, terminou às 23h30. O programa relacionado à PEC 300 foi gravado aos 7 minutos já do dia 11 de março de 2010. Mas
no plenário, nós tivemos a aprovação de algumas proposições. Uma delas é o PLP 543/2009, que modifica as normas gerais de organização, preparo e emprego das Forças Armadas, atribui a elas poder de polícia na região fronteiriça, que seria uma medida desnecessária, a meu ver. As leis anteriores, as leis existentes já eram suficientes para essa finalidade. Mas eu votei contra essa matéria. Votei contra essa matéria porque ela dá muito poder ao ministro da Defesa. Praticamente coloca o ministro da Defesa como comandante das Forças Armadas, o que não convém ao Brasil. Eu sempre defendi a tese de que o ministro da Defesa deva ser um militar da reserva em rodízio entre o Exército, a Marinha e a Força Aérea. E agora vai ser colocado até mais um escalão entre o ministério, entre o ministro e os comandantes militares. Além disso, o ministro passa a ter um poder decisório a respeito das promoções de oficiais generais e isso não me parece convir. Votei contra, mas votei a favor de duas emendas apresentadas pelo deputado Raul Jungmann, que melhoram o texto, pelo menos no que toca à atuação das Forças Armadas em terras indígenas. Foi aprovado também o PL 203 de 1991, muito antigo, que trata da disposição de resíduos sólidos, importante para a preservação do ambiente, e foi aprovada a emenda Ibsen, Humberto Souto, que redistribui os royalties do petróleo, não só do pré-sal, mas todos os royalties, violando completamente os acordos, melhor dizendo, os contratos vigentes nas áreas já em exploração e prejudicando muito seriamente, principalmente o estado do Rio de Janeiro. Depois o estado do Espírito Santo, mas também prejudicando São Paulo, prejudicando a Bahia. Votei contra, em favor de meu estado e pela preservação de normas constitucionais que não podem ser violadas por uma lei ordinária. Nas comissões, eu tive proposições aprovadas no projeto de lei, um projeto de lei que altera o Programa Nacional de Segurança com Cidadania e introduz nele o Programa Policial Bombeiro Cidadão, acredito que será muito importante para as polícias militares e bombeiros militares, e um outro parecer que elimina do Estatuto do Desarmamento, finalmente, todos aqueles dispositivos que o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucionais. Mas por que isso? O STF já não os declarou? É para que haja clareza, para que não mais haja o cometimento de erros, como às vezes acontecem, porque o dispositivo foi declarado inconstitucional e aqui e ali alguma pessoa, até alguma autoridade policial, não tem conhecimento disso porque continua lá no texto da lei, às vezes tem um texto antigo e acaba tomando uma medida de força contra determinada pessoa, até um juiz de direito negando liberdade provisória, como já aconteceu, por falta de conhecimento do texto. É para tornar o texto claro e o texto de acordo com a Constituição da República. Outras proposições importantes foram votadas também. No caso da mobilização da PEC 300, os passos que os deputados da Frente Parlamentar em defesa dos policiais militares e bombeiros militares estão recomendando são, primeiro, obtenção de fundos para a continuação da mobilização, o desencadeamento da campanha do R$1. É pedirem às associações, reunirem-se, formarem um comitê gestor em cada estado e pedirem a cada policial militar, bombeiro militar, R$1. R$1 para formar um fundo que lhes permita continuar sua mobilização no Distrito Federal. O espalhamento de cartazes de repúdio à tentativa de matar a PEC 300, denunciando que é uma iniciativa do governo, pela liderança do governo na Câmara, e também a proposta que enviaremos e provavelmente será aprovada, de uma Assembleia Geral das Associações de Policiais Militares e Bombeiros Militares para o dia 23 ou 24 de outubro no Distrito Federal. Talvez acompanhada de uma grande marcha em todos os estados e de uma grande marcha no Distrito Federal. Sempre de acordo com aquilo que sempre digo. De modo ordeiro, pacífico, disciplinado, respeitador da hierarquia e das autoridades, como é próprio dos policiais militares. A luta continua, a mobilização deve continuar. E para concluir, o Supremo Tribunal Federal acaba de decidir contra o mandado de segurança do Partido da República, que desde março de 2009 tentava tomar a legítima cadeira do Partido Trabalhista Cristão, que é a minha, nesta Câmara dos Deputados. O Supremo, por unanimidade, negou provimento ao mandado de segurança, declarou a validade das normas constitucionais e das normas da legislação eleitoral, reafirmou a soberania popular. E o deputado Paes de Lira continua aqui nesta luta. Boa semana a todos.